Se tem uma coisa que vem causando muita polêmica e vira e mexe eu vejo a comunidade de ordem brigando, debatendo e se degladiando, é sobre chips. Sim, é o ato de você achar que um personagem se interessa romanticamente por outro e etc. Bem, eu já tô no fandom há praticamente 6 anos e eu não vou mentir, eu já shippei muitos personagens e tal. Hoje em dia eu não faço nenhum chip, além de, sei lá, Lena e Eloy, que é canônico, né? Então são coisas assim muito óbvias, né? Mas eu não me empenho mais, por exemplo, em fazer chip, nem nada do tipo. Mas em 2020 eu era um adolescente, eu tinha meus 15 anos, e nessa mesma época eu tava em um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, e foi por causa do chip de Joey e Caesar, né? Que é o famoso chip Joezer, ou como eu gosto de chamar, Joesar. Esse chip, ele ficou muito popular no fandom, né? Até porque o Luba fazia muita piada através do Joey envolvendo isso. O Joey dava umas cantadas no Caesar, mas era uma coisa bem engraçada e tal, que ia pra esse lado. E o tempo foi passando. Eu, por exemplo, esse chip em específico, né? Joey e Caesar. Como eu era adolescente na época e também estava me descobrindo enquanto uma pessoa bissexual e tal, isso foi meio que um gatilho para eu descobrir mais sobre mim e estudar tanto questões LGBTQIA+, quanto, em paralelo a isso também, eu estava consumindo conteúdos envolvendo esse chip. Então ia desde fanart até fanfics, que eu particularmente hoje em dia não releria, porque, cara, eu não sou atualmente um consumidor de fanfic, mas eu não julgo nem um pouco, até porque eu já fiz parte desse fandom de chips e tal. Hoje em dia, eu já sou um cara adulto, né? E meus gostos mudaram bastante. As minhas vagas lembranças que eu tenho sobre as fanfics de Joe e Caesar que eu lia eram coisas realmente para aquele público-alvo adolescente mesmo, sabe? Era uma coisa bem feita por pessoas que estavam aprendendo a escrever, seja fanfics ou livros, sabe? Então, poxa, foi importante para mim, não vou mentir. Mas hoje em dia, eu reparo que tem uma parcela do fandom que realmente se incomoda com as pessoas fazerem chips e tudo mais. Por exemplo, esse chip do Joey e do Caesar, ele é muito criticado, ao mesmo tempo que ele é muito apoiado por muita gente mesmo ver os dois ou como namorados ou como irmãos, tá ligado? Então, eu particularmente hoje em dia reconheço que essa tese deles serem melhores amigos, irmãos, assim, é a mais forte mesmo, é a que mais tem sentido coeso em quesito de lore mesmo. Mas eu não julgo, cara, uma pessoa consumir um conteúdo de uma realidade alternativa, né? Ou mais conhecido como AU, né? AU, né? Que é Alternative Universe, né? Universo alternativo, onde isso não é a base da coisa e dá permissão para você criar um cenário próprio, né, um universo próprio, onde esse chip realmente seja coeso. Mas, cara, vou ser bem sincero, eu não me importo tanto com chips, eu não consumo atualmente mais chips de ordem. Como eu disse, o máximo de chips que eu vou ver é, sei lá, fanart de vez em quando do Balu e da Ivete, coisas da Lena e do Eloy, e coisas assim, tá ligado? Não sou atualmente um consumidor de fanfics e de chips de ordem, tá ligado? Bem, como eu disse, isso pra mim foi só uma etapa da minha adolescência, num momento de autodescoberta muito importante e que me ajudou, cara. Me arrependo disso? Cara, não. Sendo bem sincero, não. Mas, sobre o tema, né, especificamente sobre chips, eu vejo que tem muita gente que é contra, que é os dois extremos, né, que tem no fandom, assim. Tem gente que shippa todo mundo, que tá, ai, fulano e fulano é casal, não sei o quê, aí fica fazendo 1001 chips, sei lá. Por exemplo, tem um chip do Kaiser com a Beatrice, Kaiser e Joey, Arthur e Joey, Arthur e Kaiser, tá ligado? Até a galera que sugere que os três são trisal, um chip, por exemplo, Dante e Arthur. Tem inúmeros chips que existem e a galera faz conteúdo disso e vira e mexe o fandom está degladiando, brigando, se desentendendo, nunca concordando.
Mas assim, gente, eu acho que é uma coisa bem simples. Se você não gosta de chip, a não ser que seja realmente chips problemáticos e criminosos, só não consumir, tá ligado? Se for realmente chips problemáticos, bizarros e criminosos, aí sim o fandom tem que, mano, não vou falar xingar a pessoa que fez, mas é justo xingar uma pessoa que fez um chip problemático. É, mas inibir, tá ligado? Coagir aquela pessoa a tomar vergonha na cara e não fazer mais uma porra dessa. E se necessário, se a coisa for muito bizarra mesmo, tem que ir pra altas ideias mesmo, né? Mais pro lado da justiça mesmo e tudo mais. Mas assim, pelo menos nesse quesito, o fandom de Ordem, pelo o que eu vejo, né? Eu não sou tão presente assim no fandom a ponto de conhecer todo mundo do fandom de Ordem. Mas pelo que eu vejo, não tem tantos casos bizarros, tá ligado? Então, pelo que eu reparo, assim, é mais de boa. Mas assim, cara. Num geral, eu só acho que cada um tem que ter a liberdade de consumir e ver a mídia que quiser. Se você quer ver conteúdo de ordem que é focado em teoria, que é focado na gameplay de Enigma do Medo, que é focado, por exemplo, em canais de curiosidades, como o meu próprio canal né? Na minha aba de shorts e no meu TikTok eu posto curiosidades de ordem. É, eu foco em falar sobre coisas aleatórias. Ou, por exemplo, aqui nos vídeos longos, onde eu pego uma temática para falar sobre um tema específico todos os dias. Mas tem gente que faz conteúdo sobre especificamente o sistema de ordem. Então, assim, eu acho que pode sim, tá ligado? Ter a liberdade, fazer tudo certinho. Eu, particularmente, só acho que fica complicado a questão das pessoas estarem se incomodando, se entrando muito em atrito em questão de chips, tá ligado? Eu só acho que é só uma questão que eu acho que a vida adulta, principalmente a maturidade, nos entrega. Que é, bicho, a gente tem tanta coisa pra correr atrás, pra resolver, principalmente na vida adulta, mano. Você tem tanta coisa pra você resolver que eu particularmente não perco meu tempo brigando em rede social por causa de chip ou por causa de qualquer coisa de ordem na realidade. Hoje em dia eu não me importo, assim, eu tenho a minha opinião. Se eu ver que eu tô errado, eu mudo de opinião. Se eu continuar achando que eu tô certo, eu vou insistir no que eu penso. Mas é isso, tá ligado? Qualquer coisa, mano. São visões diferentes é, do sobre um ponto de vista ali, né? Sobre uma coisa em específica, são diversos pontos de vista. Então, assim, pra mim, chips hoje em dia, eu não me importo, tá ligado? Assim, eu entendo que vai ter muitas pessoas que, assim como eu, vão se descobrir LGBTQIA+, através dessas fanfics, e isso tem uma puta importância. Mas tem pessoas que não, tá ligado? Que não vão consumir chips e não gostam e pronto, final. Para mim, o que mais resume toda essa situação mano, se você quer consumir, tudo certo. Se você não quer, tudo certo. Desde que não seja uma coisa problemática, mano, tá tudo Mac, tá tudo certo. Mas, em resumo, é esse o meu vídeo sobre chips no geral. Como eu frisei muito nesse vídeo, atualmente eu não me importo sobre toda. Que tem todo um fandom à parte, né? Fandom de chip, gente, é tipo um esquema de pirâmide. Na época que eu consumi esse fandom em 2020, eu lembro que tinha muitos criadores, muitos escritores de fanfic muito conhecidos no fandom. Eu atualmente não conheço ninguém, tá ligado? Vou ser bem sincero, atualmente eu não conheço ninguém. Mas na época eu conhecia pessoas assim, relevantes e tal, que eu acho que hoje em dia até pararam de escrever, mas que na época eram bem. Que realmente estavam ativas ali e tudo mais. Mas é isso, gente. E vocês? O que vocês acham sobre chips e coisas do tipo? Comentem aí nos comentários. E, bem, deixando bem claro, vamos conversar com respeito e sem se passar. É isso, muito obrigado e até amanhã.